A colheita do dobro. Zacarias capítulo 9. E vamos ver o que está nos dizendo aqui. Vou continuar, dar um pouquinho de diferença, que essa aqui é a Bíblia do adolescente. Mas a linguagem só muda o jeito de falar, porque é adolescente. Mas acontece que é a Bíblia, tá? Zacarias capítulo 9, ele fala como Messias, ele fala como Jesus, né? No capítulo 9 aqui. Antes de entrar aí no vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like ou o seu comentário a respeito desse. E compartilha também, chama os seus amigos para estar aí assistindo. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio Nascimento, Evangelista Patrícia. Então aqui no capítulo 9 está falando do castigo das nações vizinhas. Porque nós sabemos que Jerusalém está no centro e está rodeada de inimigo até hoje. Até hoje é assim. Obrigado, beijo, Deus te abençoe. Aqui, gente, está falando assim: castigo das nações vizinhas. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. A terra de Adraque e de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquela cidade, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidom também, todas pertencem ao Senhor. A cidade de Tiro, ela hoje é chamada de Líbano, mas não é aquela cidade frondosa de antigamente, não. Bem-vindo, chegou Eliette Carvalho, vamos entrando aí. E aqui Deus está falando, né, dos castigos das nações. E uma coisa que, Tiro e de Sidom, com toda a sua cultura, também que são deles, tudo pertence a Deus, nós não temos nada, né? O povo de Tiro construiu fortaleza, que hoje é chamada de Líbano, mas está, né, pobre, paupérrimo mesmo, né? Construiu fortaleza para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse o pó da terra e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Asquelon. Souberam disso, eles ficaram sabendo e ficaram com medo. E ele falou: Asquelon também saberão disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito. E o povo de Ecrom perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá. Eu vou humilhar os filisteus orgulhosos que perseguiram tanto o povo de Deus. Deus, ele quer nos corrigir, mas ele estava castigando essas nações todas. Qualquer nação que persegue o povo escolhido de Deus, igual outro dia a pessoa falou assim: eu odeio os... Porque teve uma famosa aí que levou o cachorro na igreja. E o pessoal convidou-a para sair. Aí uma pessoa falou assim: eu odeio os evangélicos, mas isso foi um ato errado dela. Se a gente falasse que a gente odeia alguém, já estava chamando a gente de homofóbico, mas ninguém falou nada, né? O evangélico não está tendo direito de falar nada, né? E aqui, gente, ele falou assim: olha, vou defender meu povo dos seus inimigos e não vou deixar que os exércitos deles invadem minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. O futuro rei de Israel, ele falou assim: alegre-se muito, meu povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando.
Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, numa jumenta. E ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídas. Ele também fará com que as nações vivam em paz. Vivam em paz. E o seu reino irá de um mar a outro, todos os lugares. Ele será rei de todas as nações. E desde o rio Eufrates até o fim da terra. Então há uma promessa aí, né? Que ele seria o nosso rei. Ele é o nosso rei, que é o rei Jesus. E aí, gente, aí tá falando da futura grandeza de Israel. Chegou mais um. Presenteou. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoa. Aqui, a futura grandeza de Israel. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos que ainda têm esperança, pois vou lhe dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. E o povo de Israel será a flecha. Os homens de Jerusalém serão a minha espada. E com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre seu povo e atirará suas flechas como se fosse relâmpago. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá seu povo. Eles derrotarão soldados inimigos e derrotarão, né, os soldados, as suas armas. Beberão o sangue beberão o sangue dos seus inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho na mão quando é derramado em cima do altar. Naquele dia o Senhor salvará o seu povo, como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo este país! Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Esse é Zacarias capítulo 9. Em Zacarias capítulo 9, o Deus de Israel faz uma grave advertência causada aos filhos do Senhor, porque ai daquele que persegue os filhos de Deus. Isso é uma consequência dos danos causados aos filhos do Senhor. Não se preocupe, o Senhor tem cuidado de você no mínimo dos detalhes. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está cuidando, mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você, tá bem? E outra coisa aí que eu quero falar com vocês, o que quer dizer Zacarias 9? Aqui no Zacarias 9 já está falando que o Messias virá. Aí está anunciando, o Messias virá trazendo salvação, humilde, montado sobre, na minha Bíblia está escrito uma jumenta, mas dessa que eu estou dizendo aqui, um jumento. Ele vai libertar os prisioneiros do abismo. Judá e Efraim são instrumento do Senhor. E olha que aqui Zacarias está anunciando a vinda de Jesus. E olha que Jesus montou em um burrinho virgem. Dizem quando, assim, o que é burrinho virgem? Ou burrinha virgem. Quer dizer, nunca foi montada. E quando monta em uma burrinha virgem, dizem que ela dá pinóquio para tudo e quanto é lado. Acho que qualquer animal faz isso, né? E Jesus entrou em Jerusalém, numa burrinha virgem, e ela entrou tranquilamente.
Aqui qual é o significado da palavra presos de esperança? Significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que as coisas estão vindo da parte de Deus e que nós cremos, nós fomos aliançados em Cristo Jesus. Então, aqui, quando os judeus, até hoje, quem é judeu não reconhece Jesus como Salvador. Mas quando, eles vão reconhecer Jesus? Numa visão subsequente, Zacarias viu a segunda vinda do Messias. Ele aqui está vendo a segunda vinda, porque Jesus já veio, o Verbo já se fez carne, habitou em nosso meio e morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e falou: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Os judeus não aceitaram Jesus, não receberam Jesus e não aceitam até hoje. Quem é judeu não aceita. É só quem é cristão. Se a pessoa falar assim, eu sou judeu cristão, aí ele acredita em Cristo, tá? Tem muitos judeus confessando Jesus como Salvador. E aqui, Zacarias já está anunciando a segunda vinda do Messias. Quando ele retornará à terra, quando ele voltar à terra, ele vai salvar o seu povo das nações reunidas para guerrear contra ele. Nessa época, os judeus vão reconhecer Jesus Cristo como Messias e vão adorá-lo, porque eles não aceitaram, eles esperavam um rei que guerreava igual Davi e tudo, mas não foi esse judeu que veio. Então aqui, gente, Zacarias, ele também não acreditou no anjo, pois ele aqui eu não sei se está falando, mas eu vou comentar aqui, né? Aqui está falando de Zacarias. Eu não sei se ele ficou mudo aqui, que eu não achei ele mudo aqui não. Mas o Zacarias, eu entendo que o Zacarias de Mateus, eu entendo assim, porque foi aquelas duas páginas ali, diz que ali é o silêncio de Deus, né? Quando foi anunciado para Isabel, que já eram velhos demais para ter um bebê, o anjo Gabriel disse que por Zacarias não ter acreditado no que Deus havia prometido, Zacarias ficaria mudo até que João nascesse. João, né? Porque o João era primo de Jesus. E aí João Batista veio para anunciar a vinda de Jesus. Olha como que o Zacarias aponta para o Velho Testamento, né? E o que quer dizer a mensagem do capítulo 9? Em Zacarias capítulo 9, o Deus de Israel faz uma grave advertência contra os inimigos do seu povo. Isso é uma consequência dos danos causados aos filhos do Senhor Deus. Não se preocupe, o Senhor tem cuidado de você nos mínimos detalhes. As coisas que afligem o seu passado, o nosso passado, não estão passando desapercebido. Os olhos do Senhor estão de olho, tá? E aí o que significa esperança aí na Bíblia? A esperança é a expectativa e o anseio confiante pelas bênçãos prometidas aos justos. As Escrituras frequentemente se referem à esperança como a expectativa de vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Então nós carregamos dentro de nós a certeza da vida eterna porque nós aceitamos Jesus como o único exclusivo Salvador. E qual é o nome de Jesus para os judeus? Eles falam Yeshua HaMashiach, significa Jesus Cristo o Messias. Significa Jesus Cristo o Messias. Eu não acredito que está acabando. Jesus Cristo o Messias. E
Aí, eles acreditam que ele ainda vai voltar. Como são chamados judeus que acreditam em Jesus? Vamos ver que agora. Os judeus que são chamados, né, que acreditam em Jesus, são chamados de o judaísmo messiânico. É uma religião que mistura elementos do cristianismo, pois acredita que o Messias enviado por Deus é Jesus, e do judaísmo, porque mantém parte dos seus rituais nas festas e tradições. Então, esse é o capítulo 9 de Zacarias. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém? Eu sou Evangelista.